Fala galera, tranquilo? Vamos dar início a mais uma sequência de estudos, novo tema, nova temática aí, temática também muito importante para os vestibulares e para o Enem. A gente vai falar sobre dinâmica terrestre, né? Dinâmica da Terra. E a gente começa a estudar um pouquinho sobre o sistema da Terra. Quando a gente fala de sistema, a gente pensa em integração, interligação, intercâmbio, mas dentro de uma ordem organizada, de um ordenamento, né? Muito especial que garantiu, inclusive, a vida no planeta, o desenvolvimento da vida, a evolução da vida no planeta, tá? Então é importante perceber o seguinte, que a gente estuda ao longo da geografia alguns subsistemas terrestres. É mais fácil estudar de forma separada, porque além de serem informações muito vastas e complexas, fica um pouco mais fácil, né, mais didático da gente entender. Mas o problema é que a gente tem que entender que esses subsistemas eles não estão isolados, eles interagem. Então, por exemplo, nesse capítulo a gente vai falar muito sobre a litosfera, que é a esfera das rochas, mas a gente não pode esquecer que essa litosfera está diretamente integrada, né, influenciando e sendo influenciada em relação à atmosfera, à hidrosfera, à biosfera. Por exemplo, a gente não consegue entender a formação da crosta terrestre, o esfriamento, né, de uma camada mais externa do planeta, se nós não entendermos a presença de uma atmosfera primitiva. A gente não pode entender, né, a presença de água no planeta em estado líquido, né, se a gente não entender o esfriamento da crosta terrestre. A gente não pode entender a vida no planeta se a gente não entender a presença de água. Muitos cientistas, né, uma parte significativa dos cientistas acreditam que a vida tenha surgido de fato no planeta, né, e tenha surgido nas primeiras pocinhas de água, né, que o planeta apresentou. Certo? Então, dessas poças de águas que nós temos as primeiras formas de vida, segundo, né, grande parte dos cientistas, seres unicelulares, anaeróbicos. Então, você começa a perceber todo esse processo de interação entre os sistemas, tá? Então, a troca, né, de matéria, a troca de energia, que acontece tanto de uma forma interna para o externo, como, por exemplo, a gente fala sobre, né, o calor emanado do planeta. A gente começa a perceber isso durante as últimas semanas. Vocês devem ter prestado atenção nos noticiários, uma imensidão aí de vulcões, né? Foram alguns vulcões aí que entraram em erupção novamente, reativaram as suas atividades, que estavam adormecidos durante um tempo, voltaram, né, a apresentar atividade externa. Então a gente pode perceber o calor, né, a energia emanada do interior do planeta. E da mesma forma a gente pode falar da nossa energia solar, né, nossa energia externa. Sem ela não há vida no planeta. Tudo bem? Então a gente percebe, né, esse processo de formação. E ao mesmo tempo, né, a interação desses meios, tanto internos como externos, na formação da crosta terrestre, na constituição, né, da crosta terrestre, nas suas formas, né, naquilo que a gente vai chamar de relevo. Então a gente não consegue entender, por exemplo, a presença de montanhas se a gente não entender uma interação entre, né, a crosta terrestre, a dinâmica da crosta terrestre. A gente não consegue entender essa dinâmica da crosta terrestre se a gente não entender que no interior do planeta tem muita energia. A gente não consegue entender, por exemplo, a formação, né, de planaltos, de planícies, se nós não entendermos a interação de agentes externos. Agentes que atuam na atmosfera, que atuam na biosfera. A gente não consegue entender. Então, nesse primeiro ponto, eu quero que você entenda que, por mais que a gente estude de forma fragmentada os subsistemas, né, que formam o planeta, esses subsistemas estão integrados, interdependentes, e muitas questões também exigem esse tipo de entendimento. Às vezes de forma velada, mas é preciso que você tenha esse entendimento, tá? Dentro desse aspecto, é importante perceber que algumas atribuições são trabalhadas nas ciências, né, biológicas e nas ciências físicas. Então, determinados pontos aqui, professores, né, de biologia, professores de física, professores de química vão trabalhar com vocês, certo? Em outros aspectos, a gente vai aprofundar um pouquinho, né? A gente vai trabalhar um pouquinho, mas eu vou precisar recorrer a alguns assuntos, né, que vocês trabalham, né, na química, trabalham na física, trabalham na biologia, mas extremamente superficial, até porque eu não faço muita ideia sobre determinados aspectos, tá? Então, primeiro eu quero que você entenda isso, tá? Segundo ponto que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? A gente não vai entrar aqui no mérito, né, da formação do planeta, das teorias que explicam, né, a formação do planeta, como, por exemplo, a principal delas, a teoria do Big Bang, que através de uma grande explosão, né, e união de partículas de poeira cósmica, né, de alta energia, nós tivemos a formação
Nós tivemos a formação do Sol, nós tivemos a formação do planeta, a constituição daquilo que nós chamamos de sistema solar. E, de fato, né, muitas explicações ainda a ciência não dá conta. Por mais tecnologia que nós desenvolvemos, né, que o planeta desenvolveu, que os seres humanos desenvolveram ao longo, né, das últimas décadas, descobertas, né, que vem acontecendo, cara, de tempos em tempos nós temos novas descobertas, novos achados, novas classificações, né, teorias sendo validadas, outras não, algumas sendo alteradas. Cara, existem muitas situações ainda, muitas situações importantes, né, que são obscuras ainda, mas que instigam, né, que alimentam ainda mais esse estímulo, né, do ser humano pela busca do conhecimento, tá? Então, esse processo de formação do planeta, a teoria do Big Bang, a constituição do planeta 4.5, 4.6, 4.7 bilhões de anos atrás, a isso fica a cargo das outras ciências. Conversem com os professores de biologia, de química, de física, vejam com eles como isso pode cair numa prova de vestibular ou não cair, porque eu não sei, tá? O que importa pra gente é o processo, né, de formação do planeta, o processo de evolução, né, geológica e ao mesmo tempo a configuração física e química dessa camada externa do planeta e tudo aquilo que a natureza pode oferecer e de certa forma é apropriada pelas sociedades humanas. Embora, né, um processo de apropriação desigual, um processo de apropriação extremamente degradante para o meio, né? A natureza oferta tanta coisa de graça e ao mesmo tempo a gente retira, a gente modifica de uma velocidade muito maior do que a natureza é capaz de se recuperar. Ao mesmo tempo a gente joga tanto lixo, tanto descarte, tantos dejetos para a natureza, mais do que a natureza consiga, né, que ela consiga absorver. Tá bom? Então é importante perceber essa interação, certo? Mas de fato a gente vai imaginar o seguinte: no momento da formação do planeta, nós tínhamos uma configuração bem próxima a essa aqui. O planeta era uma grande bola de fogo, né? O planeta era uma grande bola de fogo. Percebam que nós temos, né, a presença de material líquido incandescente. E a gente pode perceber o seguinte: mas como que se deu, né, esse processo de solidificação da camada externa do planeta? Primeiro eu quero que você entenda que essa lógica que nós temos aí de planeta, vida, planeta azul, né, harmonia. Então, a gente pode ter essa falsa ideia vivendo na crosta, né, vivendo essa parte externa que de fato tem uma forte estabilidade, aí, uma certa estabilidade, mas o planeta não é nada estável, né, ele é totalmente dinâmico. E a gente consegue perceber essas representações quando a gente analisa as estruturas internas do planeta. Então, é importante perceber isso. Algumas partes internas do planeta ainda apresentam essa configuração que a imagem está mostrando, certo? Mas vamos lá. Existem algumas teorias, né, que buscam explicar, que buscam dar conta, né, do processo de esfriamento do planeta, um processo de esfriamento que está acontecendo até hoje. Obviamente, a camada externa ela se esfriou mais rapidamente e apresentou uma constituição sólida, tá? Mas nós temos temperaturas internas que chegam próximo a 6.000 graus Celsius. Então, nada que existe no planeta, né, suporta uma temperatura como essa. Então, é algo extremamente intrigante, tá? Mas os cientistas acreditam, né, que nesse momento aí nós tivemos explosões radioativas, liberação de gases. E esses gases que foram liberados pelas explosões, uma parte desses gases permaneceu no entorno do planeta. Rômulo, permaneceu por quê? Por que ele não se dissipou no espaço sideral? Justamente porque no momento da formação do planeta, nós temos a formação do núcleo do planeta. E o núcleo do planeta, ele é responsável pelo campo gravitacional. Então, esse campo gravitacional foi extremamente importante desde o início da constituição do planeta. Então, ele vai ser responsável por manter uma parcela desses gases no entorno do planeta. Obviamente, essa atmosfera primitiva era composta por gases sufocantes, né? Mas que foram extremamente importantes, porque você começa a apresentar um processo de condensação e de precipitação. Obviamente, era como você tivesse, né, uma gotinha d'água numa grande, né, numa ebulição aí de material incandescente. Mas, ao longo de bilhões de anos, a gente pode perceber que essa atmosfera vai auxiliar no processo de esfriamento do planeta.
um processo de esfriamento que permitiu um acúmulo de água, né? Pocinhas sendo formadas, as pocinhas aumentando, né? Se juntando, formando pocinhas maiores, facilitando o processo de esfriamento do planeta. Isso permitia mais evaporação, mais precipitações, um processo de esfriamento. Então, algo, né, que demorou bilhões de anos aí para se constituir. Então, a gente pode perceber que por volta aqui, ó, deixa eu voltar aqui a imagem para vocês verem. Por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, a maior parte da crosta terrestre já estava formada. Então nós temos aqui um processo, né, de formação do planeta, nós temos aqui o início, né, de um processo de solidificação do planeta e, ao mesmo tempo, a formação, né, das camadas sólidas da crosta, a parte emersa, né, o assoalho marinho, a gente começa a perceber essa constituição e, ao mesmo tempo, a formação do planeta, né, da forma que nós conhecemos hoje. Obviamente, a gente vai estudar um pouco mais detalhado esse processo de dinâmica da crosta terrestre quando nós falarmos de algumas teorias, entre elas a teoria de Alfred Wegener, a teoria da deriva continental, onde nós vamos entender o que o Alfred Wegener chamou de Pangeia, esse primeiro supercontinente, né? Pangeia do grego significa todas as terras juntas, a formação desse primeiro oceano que recebeu o nome de Pantalassa, depois uma primeira fratura, né, que deu origem à Laurásia, né, ao norte, e a Gondwana ao sul, pegando como referência, né, nossos pontos cardeais, até a constituição dos continentes hoje, tá bom? Então, isso a gente vai estar estudando aos poucos, na medida certa, né? Em cada momento da aula a gente vai construindo um pedacinho do conhecimento. É como se fosse um grande quebra-cabeça. A gente agora está colocando a primeira pecinha. Espero que no final do capítulo a gente já tenha conseguido montar esse quebra-cabeça e montar com uma certa tranquilidade e montar de forma correta, certo? Que a gente precise... Mesmo que a gente precise tirar algumas peças, colocá-las novamente, trocar de lugar, não tem problema. É importante que todo mundo entenda, né, esse assunto, tá bom? Então, isso aqui é só uma primeira pincelada, só uma introdução, tá? Como eu disse para vocês, essa parte aqui não é cobrada, né, na parte de geografia, não, por isso que eu não aprofundei, é só mais algo para a gente poder entender um pouquinho como se deu o processo de esfriamento da crosta, o processo de formação. Depois eu vou até colocar alguns vídeos, né, didáticos que explicam, mas pelo olhar, né, da química, da biologia, a origem da vida do planeta, a importância, né, da solidificação do planeta e, consequentemente, da formação das primeiras pocinhas, dos primeiros recursos hídricos aí para toda essa dinâmica envolvendo os vários subsistemas terrestres, tá bom? Então vocês perceberam que essa interação entre os subsistemas terrestres, ela já vem né, desde o processo de formação da Terra, tá bom? Então, daqui a pouco a gente entra e a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura interna do planeta, as camadas, né, que compõem a estrutura interna da Terra, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês, beijão.